Hi guys, what up? Teacher Fernando. Hoje nós vamos para a oitava aula aqui do nosso curso EAD, Inglês Sem Medo. Então vamos lá, hoje eu separei esses tópicos, né, os nossos objetivos, ou in English, Objectives and Goals. Nós vamos falar hoje aí de dois assuntos, que são os Comparative and Superlative, ou comparativo e superlativo. Tá? Então a gente vai começar a primeira parte do vídeo falar um pouquinho sobre os comparativos, depois a gente vai falar um pouquinho dos superlativos e por fim eu vou mostrar aí que nós temos pelo menos três exceções aí quando a gente usa comparativo ou superlativo. Eles fogem um pouquinho da regrinha que eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, então vamos começar aqui com os comparativos. Deixa eu copiar aqui, legal. Então a gente vai falar do comparativo. Então, uma ideia. Quando a gente fala de comparativo, estamos falando de duas coisas. Então, estamos comparando o A com o B. Então, no caso, a gente pode estar falando de pessoas, de objetos, de cidades, de animais, de frutas, de qualquer coisa. Sempre partindo desse princípio. Estamos comparando duas coisas. Então, vamos comparar aqui, por exemplo, duas pessoas, né? Sem nome, nada. Vamos só usar o sujeito. Então, primeiro a gente vai começar vendo a regrinha aqui do short adjective, né? Que são os adjetivos mais curtos. Então, assim, teacher, quando eu sei que um adjetivo é curto? De forma, assim, geral, são as palavrinhas que tem aí de 4 a 5 letras, né? Então, geralmente, elas acabam se encaixando mais nessa categoria aqui de short adjective, tá? Não tem uma lista, né, para... vai ser isso, é sempre essas palavras e tal. Não, às vezes pode ter 5, mas ele vai se encaixar na categoria aqui do long adjectives, tá? Então, isso pode variar algumas vezes, mas para você ter um pontapé inicial, um norte, para você se orientar, com certeza as palavrinhas aí de 4, 5 letras, geralmente são consideradas short adjectives, tá? Então, vamos pensar aqui num short adjective. A gente pode pensar que... não, esse aqui é... Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Small. Então, small, tá vendo? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Se nós fôssemos usar o comparativo, usaríamos smaller. Ok? Opa, um E só. Então, tá vendo? Ó, porque esse aqui entra na regrinha de um short adjective. Tá? Então, esse aí a gente usaria essa forma do spelling. Então, vamos aqui pensar. Então, vamos usar um objeto. Então, my computer is smaller than yours, por exemplo. Então, quando nós usamos um comparativo, então a gente vai usar o sujeito, né? No caso aqui o sujeito seria o computador, que é o it. Depois a gente segue com o verb to be. A gente usa o adjetivo na forma com o ER, como eu disse anteriormente, porque ele é um adjetivo considerado curto. A gente usa a palavrinha than, que seria do que, né? Porque nós estamos comparando com outra coisa. E aí, por fim, você completa a frase, né, da forma que com outro objeto, né? No caso aqui, yours seria o seu computador, né? Então não preciso repetir a palavra computador, ok? Vamos agora pensar no oposto de small. A gente tem big. Então big, olha lá, 3 letrinhas. Então ficaria bigger. Então agora, novamente, a gente usa o ER. Então vamos pensar aqui num outro exemplo. Então, your car, ok? Então vamos falar do carro, is bigger than mine. Ok? Então, novamente, nós temos aqui o ER. Depois a gente vai ter a palavrinha than, do que, né? O seu. O meu, no caso, né? Então, seu carro é maior do que o meu. Ok? Então, de novo, a gente usou aqui o big. O big vai entrar nessa categoria aqui do short adjective, porque tem 3 letrinhas. Então, a gente já sabe que de 3 a 5, 4, 5 letras, às vezes até 6, a gente vai classificar como pequeno. Então, na hora de escrever, a gente precisa incluir o ER no final. Ok? Então, essa é a forma que a gente usa o comparativo para short adjectives, né? Com os adjetivos pequenos.
Depois nós vamos ter o quê? Os long adjectives, né? Então, no caso, a gente agora vai falar o quê? De palavras, obviamente, de 5 em diante, aí a gente já considera que é um adjetivo mais longo. Então, vamos pegar aqui, ó, beautiful, certo? Então, beautiful. Eu não diria beautifuler, por exemplo, né? Colocar o ER, não, porque ele é longo. Então, com longo a gente usa more, certo? Então, more beautiful. Então, a gente... Opa, aqui, beautiful. Ok? Por quê? Porque ele é um adjetivo longo, então a gente precisa usar a palavrinha more. Ok? Então, more beautiful. Inteligente, por exemplo, intelligent. Então, a gente tem aqui more intelligent. Tá? Então, mesma coisa. Então, a gente vai usar aqui o more, tá? Para dar essa ideia, o quê? De comparativo, ok? Então, usando aqui a mesma estrutura. Então, a gente vai usar a mesma coisa. Então, agora, usando beautiful, podemos usar uma pessoa. Então, he is more beautiful, beautiful than him. Tá? Ó, não estou colocando nome nem nada, só o sujeito. Então, ele é mais bonito do que ele. Então, estou comparando aí duas pessoas. Então, e ó, a gente volta a usar o que? O than. Né? Então, he's more beautiful than him. Vamos a intelligent. Agora vamos a feminino. She's more intelligent than her. Mesma coisa. A gente volta a usar o more. Depois a gente usa aqui beautiful. Depois a gente usa o than. E, por fim, o her. Então, veja que sempre a estrutura, né, seria a mesma. O que vai mudar é a forma que a gente vai o quê? Usar a regrinha. Então, short adjectives, nós usamos o ER. Long adjectives, nós vamos usar o more e mais o adjetivo na frente, tá? E aqui a gente tem esses exemplos para ilustrar a forma de usar o comparativo, porque nós estamos comparando objeto A com objeto B, ou pessoa A com pessoa B. Beleza? Então, agora, a segunda parte do vídeo, a gente vai trabalhar com o superlative.